Salve, salve, guys! Acredito que esse vídeo vá também ser um complemento do último vídeo que eu soltei aqui, que foi o Péssimos Planejadores. Se tu não viu ainda, peço que tu vá lá dar uma olhada, ficou um vídeo muito maneiro e reflexivo. Esse aqui é uma resposta, acredito que para aquele, porque a gente colheu alguns frutos e eu quero trazer um pouco mais aqui sobre o que rolou, beleza? Então já confere aí. O processo, ele é a parada mais importante que tu vai ter em todas as coisas que tu for fazer na tua vida. Então vamos supor que tu colocou uma meta de fazer alguma coisa, com certeza o processo até chegar no resultado final vai ser muito mais importante do que o resultado final que tu chegou. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma preparação para uma meia maratona. Toda a preparação que eu estou tendo, ela está sendo e será muito mais importante do que o dia da prova, que é finalizar a prova, completar aquela missão. Eu vejo muito que passar, se expor a esse processo faz com que a gente crie uma resiliência muito grande e que faz com que a gente consegue entregar e ser mais resiliente, se tornar uma pessoa mais robusta dentro da sociedade com essas tomadas de decisões. Eu já quero deixar aqui já como um start do vídeo, dizendo que, cara, o processo que tu tá passando, desde que seja uma coisa muito simples na tua vida, ou um processo que vai ser muito longo, que vai demandar muito tempo de dedicação, motivação e disciplina tua, o processo vai acabar sempre sendo mais fácil e sempre vai ser melhor e benéfico para ti do que o resultado final. Internalize isso, que isso vai te ajudar muito e vai fazer com que tu olhe e se dedique durante o processo muito mais, porque tu vai entender que o fruto de fato está dentro do processo, não dentro do resultado final. Opa! ¿Cómo vamos? ¿Estamos parados? No. ¿No puede? Esa cámara no, porque te la pueden robar. Ah, Aquí tá. no. Certo. Se descuidan y se la llevan. Ok. Van a la acá adelante. ¿Aquí puede? Sí, ahí graben, pero donde ustedes la observen. Ah, Ahí tá. allá atrás ustedes paran y se la llevan. Ah, entendi, certo. Graças. Chegamos em Westview. Aqui tem um tobogã, fica direto no mar. Vamos ver como é que vai ser, se vale a pena. Se liga, tropa. Oh. Puede. A preparação para essa viagem, toda o planejamento, ela aconteceu muito tempo atrás, que vocês acabaram não vendo aqui. Mas eu tive que pegar a coleira do imediatismo e tirar para que eu pudesse me expor a esse período de planejamento e lá na frente colher os frutos.
E foi, cara, muito massa. E o principal, assim, foi ver que por mais que eu tenha chegado lá, tenha aproveitado, mesmo lá, durante a viagem, eu me expus a coisas muito fora do meu piloto automático, muito fora da minha zona de conforto, tá ligado? E a primeira coisa que pegou foi a língua, porque lá eles falam full espanhol, então por mais que espanhol seja algo parecido da nossa língua, ela acaba sendo um pouco diferente, principalmente quando é falada por nativos. E a gente chegava lá assim, ia conversar com alguém ou num estabelecimento para comprar algum alimento, alguma coisa, e a gente se chocava com aquelas palavras assim, pum, 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 rapidona assim, e a gente ficava, uou, tá ligado? E automaticamente eu vendo isso, me tirou do piloto automático de, tá, beleza, ele tá falando qualquer coisa, como muitas vezes a gente faz aqui, sabe? Lá não, eu precisei parar e olhar assim, pô, ele falou sobre isso, sobre esse contexto, me tirou automaticamente da zona de conforto, sabe? Isso foi uma parada muito incrível, foi um desenvolvimento muito massa. Eu senti uma vulnerabilidade muito engraçada, assim, porque... Cara, por mais... eu não ia passar fome, eu ia conseguir ali, por mais que eu tivesse que fazer mímica pra pessoa, eu ia conseguir me virar, tá ligado? Mas não conseguir me expressar da forma que eu geralmente me expressaria falando português, foi uma coisa um pouco desesperadora, mas foi engraçado ao mesmo tempo. E isso me tirou, assim, de uma zona de conforto muito massa, que a partir daquele momento, quando eu entendi, eu comecei por mais que eu falasse portunhol, misturasse com inglês, falasse português, tudo na mesma frase, eu tava me expondo, tá ligado? Eu tava me colocando numa zona de desconforto, assim, muito incrível, que fez me dar um gatilho, assim, muito grande de que, cara, o mundo é grande demais, a gente tem muita coisa pra aprender e tem muita coisa massa em outras culturas que me impressionou bastante, sabe? Cara, durante a viagem, eu tive uma experiência, assim, quase que transcendental, assim, que foi mergulhar. Foi a primeira vez que eu mergulhei na vida, assim, então... até então não tinha tido essa experiência e eu não imaginava que fosse algo tão grandioso, que fosse ser quase um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Uma sensação muito louca, assim, muito louca, porque já começa que tu vai com o cilindro e respirar no cilindro, assim, até tu se acostumar é uma parada um pouco meio estranha, porque principalmente se tu é uma pessoa que respira mais pelo nariz ou sei lá, enfim. E lá, quando a gente entrou, assim, quando a gente tava chegando pra ir nadar na água, a gente chegou num local, assim, que, cara, aos olhos nus, ou olhando, assim, de cima, era só uma água muito clara, muito bonita, assim. Mas só que quando tu entra, bota o óculos e coloca o cilindro e tu coloca a cara na água, assim, tu vê quase que um outro mundo, assim. Começa a ver os corais, começa a ver os peixes. Tu vai indo cada vez mais fundo, assim, e tu vai vendo as coisas acontecendo lentamente, sabe? Tipo, tinha algumas plantas dentro da água, assim, que elas se mexiam muito lentamente. A gente nadando, havia momentos, assim, que eu estava nadando e conseguia ver o instrutor andando mais lá na frente, conseguia ver minha esposa nadando embaixo de mim, assim, e tudo acontecendo muito lentamente. E ver tudo aquilo ali acontecendo foi uma sensação, tipo, caraca, mano, eu tô vivendo outra parada, tá ligado? Eu tô
Eu tô experimentando uma outra sensação que eu nunca tinha experimentado na vida. E isso foi uma parada muito massa, sabe? Foi algo que mudou de fato, assim, a minha vida, a minha percepção. E não só isso, assim, logo depois de ter mergulhado e ter passado por essa semana de férias, eu vi que, cara, se conectar com pessoas é a coisa mais importante, assim, que a gente deveria fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito que gostava de conversar com todo mundo, assim. Eu nunca tive o problema de chegar num lugar desconhecido e começar a conversar com as pessoas. Eu sempre tive esse clique, sabe? De tipo, vamos se relacionar, assim. É algo que já soa natural comigo. E durante a pandemia, eu perdi muito essa parada, então muitas vezes eu chegava num local e ficava na minha, sabe? Não conversava, não tinha essa vontade de puxar assunto com as pessoas. E lá eu vi o quão necessário era fazer isso. E eu fiquei tipo, caraca, eu preciso conversar mais. Conversava com um brasileiro que ia viajar lá e conversava com os colombianos que estavam lá. E tipo, foi uma sensação que me voltou lá pro Wellington de antigamente, do tipo, cara, tu precisa conversar mais com as pessoas, tu precisa se conectar. E isso me fez voltar, assim, sabe? Que no fim das contas, tudo que a gente faz, quando a gente tá aqui vivendo, como eu tô gravando vídeo aqui pra vocês, ou quando tu vai pro trabalho e conversa com alguém, cara, tu sempre se conecta, tu sempre acaba mostrando para as pessoas a vibe que tu tem. As pessoas saem de lá e falam, que aquele cara é muito legal, ele conversou comigo coisas diferentes. E tudo isso é sobre se conectar com pessoas. E eu lembro que eu tinha perdido um pouco essa parada, sabe? E agora, depois da viagem, eu pude ver que eu preciso conversar mais com as pessoas. E isso foi algo muito massa. É uma coisa tão pequena, mas que tu vai percebendo, assim, que tu muda, sabe? E a pandemia já passou praticamente 5 anos aí, e eu vi que ela me trouxe esse malefício, assim, de me tornar uma pessoa mais egoísta, pode ser dessa forma, de pensar mais em mim e ficar mais quieto, assim, apesar de eu ainda ser uma pessoa que conversa bastante, assim. Estar lá e conversar com outras pessoas fez com que eu pudesse retornar nessa skin, nesse mood, sabe? E é com o intuito de conhecer as pessoas ativamente, ouvir as pessoas ativamente, sabe? Não ser aquele negócio, tá calor hoje. Não, é tipo assim, conversar com a pessoa e entender, estar na conversa, entende? Então isso foi uma parada assim que eu aprendi muito. A viagem toda foi algo muito, muito massa, assim. Me mostrou também que o mundo é muito maior, assim, do que eu imaginava. Eu achava que tá tudo bem tu ficar na tua cidade ou nunca ter viajado pra conhecer o mundo. Mas isso é muito massa, cara, é muito importante. E não é sobre ter dinheiro pra viajar, não é sobre isso. Mas sim conhecer outras culturas e também conhecer outras pessoas. Eu acho que tudo que a gente vai fazer aqui no mundo vai ser sobre pessoas, sabe? Não vai ser sobre comprar e adquirir coisas. E sim, às vezes, falar alguma coisa maneira pra alguém ou contar algo que tu viveu que pra ti não foi bom, mas através daquilo que não foi bom pra ti, tu consegue dar uma dica pra pessoa não cometer aquele erro que tu cometeu, sabe? Então, no fim das contas, é se conectar com as pessoas. Então, acredito que a viagem, ela me mostrou essa gama, me mostrou esse outro lado da vida, assim, que é muito massa. Cara, basicamente foi isso, assim, que aconteceu. E eu vejo isso como uma recompensa de passar pelo processo, sabe? É muito tempo se planejando e também, às vezes, o cara se planejando em questão financeira também. Porque não é, sei lá, uma viagem qualquer. É uma viagem que acaba sendo um investimento. Parar de olhar pra questão de tipo, estou gastando dinheiro pra ir até outro lugar, sabe? Parar de pensar dessa forma, porque a viagem acaba sendo um investimento de desenvolvimento pessoal, muitas vezes. Que tu consegue ser mais sensível, tu consegue olhar para as pessoas com mais amor e consegue aprender mais na cultura das pessoas. Isso importa muito, isso é muito legal. Que a gente consiga passar e se expor mais nessas questões e também entender que, por mais que a viagem já tenha acontecido, já tenha colhido esse fruto, o fruto durante a viagem, que por mais que a viagem seja o fruto, mas ali dentro eu também tive momentos de desenvolvimento. Sabe? Tive momentos que eu tive que sair do meu lugar comum e poder me expor a uma coisa que era fora da minha zona de conforto. E também entender que o processo todo até chegar à viagem também é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te incentivado a
a se expor. E, cara, nem que seja pra ir pra uma praia que é perto de ti, sabe? Se coloque nessa exposição de poder ir e se conectar com as pessoas e conversar, entender a vida das pessoas. Muita gente tem muita história maneira que às vezes quer compartilhar com alguém, assim como eu tô compartilhando aqui. E é massa ouvir isso quando tu tá, sei lá, na beira da praia, sentado com alguém, ou numa praça ali, que a pessoa sentou do teu lado, sei lá, enfim, tá ligado? Que no fim das contas é a gente se conectar com as pessoas. Espero que esse vídeo tenha te agregado. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu, tamo junto.